Estamos começando mais um episódio do nosso podcast. E hoje temos como convidadas a Kênia Milanês, a Natália, né? A Kênia é minha amiga já há muitos anos e agora ela está aí com um novo ramo, né? E a gente gostaria de conhecer. E tudo bem com vocês? Tudo bem, o prazer é nosso de estar aqui com você. E é uma satisfação imensa, Ju, porque você fez parte, né, da nossa história. Você lembra da Natália pequena e a gente tem uma amizade de longas datas. E é sempre bom rever uma amiga e saber que você chegou onde você chegou. A satisfação é minha, o prazer é nosso. Natália. Boa noite. É um prazer estar aqui. É isso, gente. A gente começa assim mesmo, meio tímidas, né? Mas aí a gente vai desenrolando. Como a Kênia havia dito, né? É muitos anos, então nossa história começou lá numa loja de calçados, né? Em qual a gente trabalhou antes de eu ter a Rebeca. Então isso tem mais de... Kênia já tem quase anos. 20 anos, porque a Rebeca tem 15, eu trabalhei lá 5. Uhum. Então já tem quase 20 anos. Né? E eu fui para outro rumo, né? Para a área da beleza. E a Kênia agora aí também está empreendendo. Isso. E aí vamos conhecer um pouquinho, né? Sobre o início da jornada de vocês. Como surgiu a ideia de fundar a Milanês Decorações? Como surgiu? Eu acho que essa pergunta, eu vou voltar ela para a Natália, porque na verdade foi algo... a Natália, mas aí eu como mãe, eu abracei a causa, eu falando, estamos juntas e vamos, né, nessa aventurar aí nesse mundo da decoração. Então eu acho que essa resposta aí, a Natália vai saber responder melhor. A Milanês Decorações nasceu através de um sonho, da minha fé e de um cartão de crédito emprestado do meu pai. Foi isso. E quais foram os maiores desafios enfrentados no início da empresa? Assim como você começou. Além, né, desse sonho, desse cartão de crédito, qual foi o maior desafio do início? O medo e a insegurança, porque por mais que você estuda, você se capacita, na prática é totalmente diferente, é totalmente desafiador. Com certeza. Como é a relação de vocês duas, assim, mãe e filha, empreendendo juntas? Eu acho que o segredo está aí, em ser mãe e filhas. Porque eu acho que quando envolve negócio, sociedade, é muito difícil entendeu? De você, de repente, falar, nossa, vou convidar minha amiga, né, tal. Então, eu acho que quando é mãe e filha... se torna tudo mais fácil. Se torna tudo mais, entendeu? E aí, eu quero saber da Natália. Se torna a Natália um pouco mais fácil? Eu concordo. E eu acho que depois da Milanês Decorações, a minha relação com a minha mãe melhorou bastante. Ah, que bom. Então, vamos lá, que ele continua agora. Bom, e assim, a relação de mãe e filha, graças a Deus, a gente sempre teve uma boa relação. Mas aí, quando veio a ideia da Natália de, mamãe, vamos, né? Assim, era uma aventura, mas ao mesmo tempo cheia de medo, cheia de insegurança, cheio de porquê que você, né, será, e isso tudo mexe também com o emocional, né, da gente. E aí, quando eu decidi, falei, não, Natália, vamos embarcar então nessa aventura juntas. Foi tudo assim, Ju, foi tudo tão natural, foi tudo tão assim da parte de Deus, que tudo se tornou mais leve. Não que seja fácil, não é fácil. Muitos desafios, muita insegurança, muitas noites mal dormidas, porque às vezes as pessoas veem assim, né? Nossa, foi fácil, foi sorte. Porque as pessoas sempre tentam justificar o porquê que você chegou a um determinado lugar. Mas as pessoas não tentam entender o caminho que você fez, que você percorreu para chegar aonde você chegou. Então, assim, eu no meu ponto de vista, assim, eu acho que se eu não tivesse a Natália do meu lado, eu não conseguiria. Então, assim, foi
meu apoio, meu suporte. Eu acredito que você falaria a mesma coisa, A né, mesma Natália? coisa. Se tivesse sua mãe... Já chegamos a conversar. Que se não tivesse ela, já teria desistido e a mesma coisa. Eu falo até pelo momento de estresse, porque eu penso assim, eu, no meu negócio hoje, eu não tenho uma sociedade com ninguém, né? Eu tenho lá as meninas que são parceiras, né, de trabalho, mas o meu sócio é o Maicon. Então, assim, sempre foi ele para resolver os pepinos, para escutar também a hora que eu tô chorando, que eu tô reclamando, tudo é ele. E, assim, essa relação, igual vocês estão falando, de mãe e filha, e a minha de marido e mulher, facilita nessa questão, porque ele me conhece dentro do ambiente e fora. Então, sabe, compreender muita coisa. É interessante essa questão por causa disso. Sobre apoio, porque é o que a gente mais tem medo quando a gente pensa em abrir alguma coisa, né? Porque igual a gente já conversou, tipo assim, a gente tem uma lista grande de família, de amigos, né? De pessoas conhecidas. Aí, às vezes, até as pessoas olham pra gente e falam assim, por que você não faz tal coisa? Porque você conhece tanta gente e, assim, eu fiquei frustrada quando eu abri meu negócio em inúmeras coisas. E vocês, em relação a isso, assim, o que em apoio, essas coisas, fala resumidamente. Não precisa, né? Eu vou deixar a Natália... A questão de apoio, assim, se você for olhar, assim, pra família... Talvez a gente frustra, lá no início, talvez a gente tenha frustrado um pouco. Mas... Acho que as pessoas vão acreditando, começam a acreditar, né? Isso. Acho que todo mundo vai vendo assim, será? Será igual que, assim, que ela quer isso mesmo? E, assim, às vezes as pessoas não te dão uma credibilidade. Por exemplo, assim, ó, você vai fazer uma festa de 1 ano da sua filha. Aí, quando você está começando, a pessoa fica, mas será que ela... Entendeu? Será que ela consegue? Será que realmente ela está apta a exercer essa função com excelência? Então, eu acho que aí fica um pouco, assim, de porquê. Então, assim, na medida que o tempo vai passando, você vai provando, primeiro, para você mesma, que você é capaz, que você se preparou para aquilo e agora é só colocar em prática, e que às vezes é o mais difícil, né? Você colocar em prática. Mas aí eu acho assim, quando você passa a confiar em você mesma, automaticamente as pessoas vai vendo que, entendeu? Que aquilo ali é algo sério, é algo que você se preparou para, né? Pra estar ali. Porque eu acredito que até a gente, assim, fazer o primeiro trabalho, igual, por exemplo, na minha área, eu tenho que testar várias coisas várias vezes antes de fazer na minha cliente, né? Chamo modelo e vou testando. E com vocês também é assim? Antes de montar uma festa, de montar alguma coisa, vocês vão testando as coisas ali. Vamos. Como é que vai ficar antes de... Assim, tem cliente que... ela já chega e já fala, olha, eu quero isso, assim, assim, assim. E já tem aquele cliente que fala assim, olha, faz aí. Entendeu? Igual a Ju, né? Eu já ia chegar nessa parte, calma. Igual a Ju, não, faz aí, eu confio. Então, assim, quando é aquele cliente que eu percebo que ele tá um pouco mais inseguro, às vezes, muitas das vezes, a gente monta, entendeu? Faz todo aquele projeto e manda pra pessoa. Mas, assim, isso é raro. Porque, assim, muitas das vezes as pessoas entram lá no seu Instagram, ela já vê praticamente tudo, né? Ela conhece como que é o seu trabalho, vê como são feitos os arcos. Então, assim, a maioria não... Mas se tiver um cliente que fala, eu quero um projeto, a gente faz o projeto e envia para o cliente. A Milanês Decorações, ela tem quanto tempo já? Ela já tá com quantos aninhos aí? 1 ano? 1 ano e 4 meses. Então, 4 meses. já é um bebê. De 1 ano e 4 meses. Quando a Kênia falou a respeito da festa, então, na festa da Rebeca, né, de 15 anos, é um momento, igual você falou, igual o aniversário de 1 aninho. De uma criança, né? Aquela primeira coisa, aquela expectativa. Um aniversário de 15 anos também é. Então, o meu medo era esse. Às vezes, de eu pensar em contratar alguém e a pessoa, eu fosse só mais uma.
Então, quando eu chamei você, Kênia, é porque eu sabia que eu não ia ser só mais uma. Até porque você foi a primeira a saber que eu estava esperando a Rebeca. Acho que nem eu vou falar essa parte. Então, foi assim, foi a primeira pessoa que eu liguei e falei, Kênia, eu tô grávida, não vou voltar pra trabalhar hoje. Até porque, né, é uma longa história, uma hora eu venho contar aqui pra vocês. E aí, então, tem todo um porquê, né? Toda uma história. Quando eu te chamei, era por causa disso também. Óbvio que eu queria, né, te apoiar no seu negócio, porque vocês me apoiaram muito, né? Eu já arrumei a Natália, a sua família, né? Muitas pessoas da sua família vêm arrumar comigo. Então, assim, eu queria uma forma também de agradecer, né? E ficou tudo lindo. Do jeitinho assim, mais do que eu imaginava, né? Porque eu sou criativa por umas coisas, mas para outras coisas eu não sou muito criativa, não. E aí eu fui mandando as ideias, no final das contas eu falei, Kênia, eu quero esse violão lá, e a Kênia, pode pôr o violão, e combinou e deu tudo certo. E é isso. Quais estratégias foram adotadas para vocês conseguirem clientes aqui em Anápolis? Assim, qual foi a primeira coisa que vocês pensaram assim? Meu Deus, eu preciso de cliente. A primeira... Vamos falar do primeiro cliente? Vamos falar do primeiro? Vamos, mas assim, a gente antes esquece. do primeiro cliente, assim, foi oração, né, Natália? Foi muita oração, entendeu? Não foi, assim, um negócio que a gente começou, assim... Na doida. Não. Às vezes, eu acho que a área que nós mais nos preparamos foi na área da oração. Como nós oramos, entendeu? Quantas vezes a Natália me ligou 3 horas da manhã, mamãe, né? É a hora da nossa oração, né? Ela lá na casa dela e eu em casa. Então, o primeiro passo foi a oração. E depois a gente tentou, como a Natália... Eu tenho 2 netos, né? Que são os filhos da Natália, o Henrique e a Sofia. Nós sempre tivemos dificuldade quando nós íamos fazer a festa das crianças. Assim, então, eu como avó, a Natália como mãe, a gente já sabia mais ou menos, assim, o que estava faltando no mercado. Isso facilitou muito pra gente montar uma estratégia. Falar assim, para que nós vamos trabalhar na área da decoração. Mas qual segmento? Então, assim, a questão das crianças, assim, ajudou bastante a gente tomar uma direção. Então, assim, foi uma dor, vamos dizer assim, de uma falta de alguma coisa quando precisou. Isso. Você tirou disso? A gente, porque hoje em dia, Ju, se você, o que mais tem hoje é pessoas que trabalham com pega e monte. Entendeu? Eu acredito que em todas as áreas também, na área da beleza, e enfim. Só que o diferencial, você tem que ter um diferencial. E aí foi onde nós falamos assim, nós vamos trabalhar em cima disso, temos que ter um diferencial. E assim, até hoje, né, Natália, é o que mais tem, assim, as pessoas têm nos procurado, é porque nós temos esse diferencial. Ótimo, e eu vi isso, né, ali na prática, né, foi tudo muito, muito bem organizado, né, vocês fizeram além do que eu pedi, e sempre, né, foi o aniversário do Miguel, e depois foi o da Rebeca, então a Kênia sempre falava assim, Ju, vou pôr umas coisinhas que eu acho que combina. Gente, essas coisinhas sempre deu certo, sempre ficou melhor do que eu imaginava. E eu acredito que não foi só comigo, né, que você faz isso, porque eu te conheço, e eu sei que você faria isso para todos os seus clientes. Na verdade, é assim, hoje, quando nós vamos fazer uma festa, eu acho que em qualquer profissão, quando você vai fazer algo, você tem que fazer como se fosse pra você, entendeu? Eu penso assim, quando você vai maquiar alguém, você fala, nossa, eu quero ser tratada de tal maneira, eu quero, entendeu? E eu acho que toda profissão é assim, então com a gente não é diferente. Às vezes, nós fazemos além. E às vezes, quando eu falo esse além, às vezes se você coloca um mimo a mais pro cliente, às vezes você coloca uma coisinha que seja a mais, um jarro a mais com umas flores diferentes, às vezes pedir uma flor de uma certa qualidade. Se a gente tem nós temos flores no nosso acervo, flores melhor, porque, entendeu? Então eu acho que essas diferenças aí que faz o diferencial. É agregar valor, né? Que Isso. A gente fala, porque é igual você falou, no mercado tem muita gente. Na minha área também tem muita gente. Aí, às vezes, quando... eu até converso isso com as meninas, às vezes, no estúdio.
O meu salão hoje, ele não é um salão de alto padrão. Eu sei que na cidade tem salões de alto padrão, né? O meu, vamos dizer assim, é popular, que abrange muita gente. Então, às vezes, quando aquela cliente, às vezes uma cliente de alto padrão vai para ser atendida lá, não que eu trate ela diferente das outras, mas eu penso assim, gente, ela poderia estar em tantos outros lugares, mas ela vem aqui por causa do quê? Por causa do atendimento. Porque lugar melhor, às vezes tem, igual a gente tá falando, decoração melhor, material, talvez algo muito... Tem, mas por que que a cliente está procurando a gente? Por que que ela está te procurando, né? Por que que ela está me procurando? Por causa daquilo que os outros lugares às vezes não oferecem. Esse cuidado, essa atenção, né? Esse carinho de colocar alguma coisinha a mais ali, além, né? Quais foram os momentos mais marcantes nos primeiros anos de operação? Qual se fosse assim, pode ser um momento mais marcante. Eu acho que a superação do medo e da insegurança. Eu acho que você começar, por mais que, igual eu falei antes, por mais que você se dedique, você estude, na prática é totalmente diferente. Assim, eu acredito que quando vocês começaram, não tinha tudo, Não. né? Quando a primeira cliente mesmo, entrou em contato e falou assim, eu quero tal festa. Na verdade, não foi bem assim, né, Natália? Não. Na verdade, eu contei pra minha amiga que eu tava orando pra iniciar no ramo da decoração. E ela falou, então você vai decorar o aniversário da minha filha. Eu não tinha nada. Aí foi onde que eu peguei e comprei tudo específico pra festa dela. Aí entrou o cartão, porque já tinha feito, tava orando. Aí entrou o cartão. Aí depois entrou a coragem, né? Isso. Porque de você aceitar né, esse pedido, teve que ter muita coragem. Muita coragem. Eu falasse, tá bom, eu vou fazer. Que eu acho que E teve coragem de ambas as partes. Da Natália cliente confiar. E da cliente, né, de falar assim, ó, e inclusive essa cliente, ela já tinha fechado com uma outra decoradora. E aí onde entra a amizade, né, Ju? Porque, nossa, ela foi assim, nossa, de uma nobreza, assim, ela foi nobre, ela foi fiel à amizade da Natália, que ela falou, não, Natália, é você. E aí ela dispensou a outra. E a Natália comprou tudo e foi aquela, assim, sabe? Aquela correria, tudo em cima da hora, mas no final deu certo. Quais são os planos futuros para Milanês Decorações? Assim, já tem... Alguma coisinha eu já sei, né? Tem um plano futuro aí. Ju, assim... na verdade, eu acho que esse plano é voltado mais pra Natália. Mas eu vou colocar minha opinião e ela, né? Eu acho que tudo que Deus nos dá, você tem que dividir, entendeu? Eu acho que você tem que dividir conhecimento, que é uma coisa assim, que hoje em dia as pessoas... eu não vejo porque nós trabalhamos na área da decoração, por que nós não podemos ser amiga da outra decoradora? Entendeu? Por que nós não podemos trocar experiências? Entendeu? Por que de repente, um cliente me procura querendo algo que, de repente, eu não tenho aquele material e tal. Por que eu não vou procurar indicar aquela outra decoradora? Falar, nossa, ela é... Entendeu? Então, eu acredito, assim, que aos olhos de Deus, ele agrada quando a gente divide, quando a gente compartilha algo. Até mesmo conhecimento, até mesmo medo. Tem pessoas que não têm humildade de assumir. Olha, eu tive medo quando eu comecei, eu tive medo, eu tive insegurança. Tem pessoas que não têm humildade pra, entendeu? Pra falar que... Então, assim, a Natália, né, tem um projeto aí que o Michael, né? Pode falar o nome do Michael? Pode. Claro. Acendeu uma luzinha assim, né? Dela tá começando, né, Natália, ensinar o que ela sabe. E foi interessante até o que a gente conversou antes sobre a respeito de ensinar, né? Quando a primeira pessoa veio até mim para pedir para eu ensinar um penteado para ela, eu não tinha curso de penteado. Aí foi quando que eu me afiz, falei, gente, já tem
acho que tinha mais de 5 anos que eu já fazia. Até porque eu comecei muito nova. Então, trança de cabelo, essas coisas, eu sempre soube fazer. E aí, fui desenvolvendo o penteado mesmo, foi dom. E aí, quando a primeira pessoa veio, eu falei, gente, eu não tenho curso. E se ela me perguntar onde eu fiz um curso? O que eu vou falar pra ela? Aí foi aonde veio aquele estalo pra eu investir num curso. Porque, né, para eu ter essa certificação. Mas não necessariamente a gente precisa ter a certificação. Porque tem muita coisa, igual o trabalho de vocês, é muito criativo, né? Às vezes você vai ali aprender o que alguém desenvolveu, mas você também pode desenvolver. Você também pode criar o seu estilo, o seu método, né? Então a gente fica muito preso assim, nossa, eu tenho que fazer com fulana de tal. E às vezes, não. Você precisa só achar dentro de você o seu estilo também, né? Porque a gente tem. Aí hoje tem, às vezes, uma comparação. Porque o penteado de fulana é o melhor da cidade. Não, o meu é muito bom, só não é igual o dela. Mas exatamente. o meu é excelente. Isso. É o meu, e o dela é o dela, né? É parar com esse tipo de comparação. E outra coisa, se fosse todos iguais... Não tem sentido. Não tem sentido. Se todas, entendeu? Se todas as decorações fossem iguais, se todos os penteados fossem iguais, não tinha sentido. Não faz sentido. E você falou a respeito também, Kênia, de parcerias. Eu já tive muita dificuldade também no meu início sobre essas coisas. Por isso que hoje eu vou te falar assim que eu permito... às vezes as minhas alunas irem ver como que é um dia de trabalho meu lá. Ela fez o curso comigo, mas ela fez o curso, ela não sabe qual que é a realidade do salão. E aí eu dou essa oportunidade, eu falo, você quer passar um dia lá no salão com a gente, pra você ver a realidade como que é? Então é um estágio. Eu permito, por quê? Porque, gente, às vezes eu precisava só disso, de ver ali como que é a correria, porque o curso, você tem tempo pra executar, né? E na hora do trabalho ali, você não tem esse tempo. Então, né, a pessoa vê como que e até mesmo o que a gente estava conversando. Se você tem intenção de ampliar, você vai querer alguém que trabalhe parecido com você. Exatamente. Então, para isso, você vai ter que ensinar essa pessoa. E também, já é uma coisa que eu vou te falar, não fica chateado quando essa pessoa aprender e querer voar, não, porque já fiquei. Hoje em dia, eu já não fico mais. Eu penso assim, gente, é uma pessoa que eu ajudei ela a ter uma profissão e agora ela tem a carreira dela. Hoje eu consigo ver desse jeito também, né? Quando eu ensinei alguém, a pessoa trabalhou comigo e depois ela, não, vou montar o meu, vou fazer. E aí hoje eu consigo ficar feliz com isso, porque lógico que a gente fica assim, né? Tô perdendo. Não tá perdendo, a gente tá ganhando, né? Porque você transmitiu o conhecimento e tudo, né? E as inovações, as tendências, como é que vocês fazem para estar sempre atenta a essas coisas assim? Na verdade, a Natália que é a especialista em Ela que é a tendências. parte criativa? O desenvolvimento criativo é seu, Natália? Sempre acompanhando mais... Ai, eu nem sei o que falar, gente. Não, pode falar normal. Não gosto de falar, não. Mas não bem isso, acompanhando. É igual, não, o que a gente tava falando lá em casa aquele dia, é filme. É os filmes da Disney que gera tema, né, principalmente para aniversário infantil. Se lançou um filme ali no cinema, você pode esperar que aquele tema ali vai bombar. Vai bombar, e você já se programa pra ter. Então você fica sempre ligada nessas coisas, assim. Porque... E assim, é interessante, Ju, que as pessoas, assim, elas não querem... E, por exemplo, assim, ó, nós fizemos foi feita a festa do Miguel do Homem-Aranha, né? Aí as pessoas nunca querem igual. Elas já, entende? Fala assim, ai, eu quero assim, mas eu quero que muda, entendeu? Então aí a gente percebe o quê? Que cada um tem seu estilo, cada um tem... Então a gente tenta, assim, ao máximo, né, colocar mais ou menos... Pra não ficar aquela coisa mecânica, né? Senão fica tudo muito igual. Né? Aí é onde assim, você vai na festa do um e tá igual, você vai na do outro, então a gente tenta mudar. Só copia e cola. Isso. Exatamente, para tirar esse copia e cola. Mas tá certo. Que conselho vocês dariam para outras mães e filhas que desejam empreender juntas? Se tem alguma mãe, alguma filha, ou se não forem juntas, separadas, mas assim, para empreender, para tirar esse medo. Nossa, eu tenho certeza que quando é mãe e filha,
ou acho que o esposo e a esposa também fica bem próximo aí. Ou, eu acho que, assim, além de ser algo desafiador, como qualquer, entendeu? Mas eu acho que faz nascer sentimentos diferentes. Porque o meu sentimento com o da Natália sempre foi mãe, filha, cuidado, zelo, sabe assim? Nós nunca trabalhamos juntas, assim. Aí eu conheço o lado dela profissional, que eu até então eu não conhecia. Entendeu? Ela conhece o meu lado profissional, enjoada, sabe? Exigente. Eu conheço esse lado, Natália. Então ela também conhece esse meu lado. Então eu acho que aí... Perfeccionista. Então quando você vai trabalhar com a sua filha, ou, entendeu? Com o esposo, que seja, você conhece um lado que até então era desconhecido. E aí fica 100%. E né? aí, É a medida certa. Muito bom, muito interessante. Quais características são essenciais para o sucesso no setor de decoração de festas? É o que a gente estava conversando, né? Essa questão de não ser mais uma, eu acredito, né? E assim, hoje em dia, as pessoas andam muito corrido. Entendeu? As pessoas hoje tá assim, a correria do dia a dia. Há uns anos atrás, por exemplo, na minha época, né? Quando eu ia fazer aniversário, por exemplo, assim, eu tinha uma tia que fazia bolo, aí a outra fazia não sei o quê. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje não tem mais essa, entendeu? As pessoas não têm esse tempo. Então as pessoas querem o quê? Facilidade. Praticidade. Isso, tudo assim, sabe? Eu quero, por exemplo, assim, eu quero contratar alguém que ela me indica lá quem vai fazer o bolo, a menina do salgado, o docinho, e ela não quero pegue e monte, eu quero que ela vá lá e monta, também não quero mexer com balão, eu já quero tudo prontinho, eu só quero chegar lá na festa e aproveitar. Mas até os 7 anos de idade da Rebeca, eu decorei todos os aniversários da Rebeca. É isso que você tá falando. A questão do tempo em si, né? As pessoas hoje em dia não têm. Eu decorei todos os aniversários. Era uma luta. Quando chegava a hora da festa, eu tava morta. Eu não tinha ânimo pra nada. Fora que eu queria exigir do marido algo que não tinha essa criatividade, mas eu queria que ele tivesse. E aí virava aquele estresse. E aí hoje eu vejo a importância disso, entendeu? Por quê? Porque às vezes eu comprava coisa que eu não precisava. Eu já comprei coisa que eu não sabia nem como é que montava. Então, eu desperdicei dinheiro. E outra coisa, eu moro em apartamento. Aonde que eu ia guardar esse monte de coisa depois? Então, isso pra mim é gerando um custo. E hoje eu vejo, assim, que a gente investe na decoração, mas, assim, você acaba economizando por outro lado. Porque eu não tenho nem onde guardar. E no ano seguinte, eu não quero a decoração do ano anterior. Isso. Porque é igual a Natália tava falando. Eu já fiz aniversário da Rebeca de Frozen, Moana... de bonequinha, na United, que aí ela foi ficando mocinha, foi invocando esse negócio. Então, assim, já pensou aonde que eu ia guardar esse tanto de coisa? Então, aí as outras festas eu já fui contratando. E aí no CAI, chega na hora da festa, você está Cansada, você não desarrumada. aproveita a festa. Exatamente. Aí depois você vai olhar as fotos e fala, meu Deus. Que arrependimento. Porque e aí eu é a hora que eu não dei conta de montar. Porque a gente pegar um vídeo, uma coisa na internet ali, parece ser muito fácil. Gente, é a hora de fazer. Não sai nada. Você vai fazer um arco de balão. Sabe? Fica aquele assim, a expectativa e realidade. Fica nada a ver. Já aconteceu isso comigo demais. Então, hoje, graças a Deus, eu posso contar, né, com a Milanês Decorações. Porque eu vou falar que enquanto vocês existirem, vai ser vocês. Amém. Né? Pra mim, não vai ter outra. Há alguma história inspiradora de um cliente que gostariam de compartilhar? Eu vou falar a minha primeiro, tá? Que vai que a nossa é a mesma. Ju, eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão assim, porque igual você falou, a gente não tem apoio. Quando a gente começa, a gente não tem apoio. Isso é bem, sabe? Não pensa que a sua família vai te abraçar, não pensa que seus amigos vão te abraçar, porque às vezes não é assim. Mas eu tinha uma certeza, entendeu? Que Deus abraçou o nosso sonho. Então isso, às vezes, muitas das vezes, acalentava meu coração. Mas quando a Natália falou assim, mamãe, porque do Miguel eu fiquei feliz, nossa,
fiquei feliz e dei os pitacos, troquei a cor dos forros. Eu me senti assim, sabe? A tiazona. É, mas aí quando você falou que era pra fazer o aniversário da Rebeca, Ju, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei assim, eu fiquei emocionada, porque eu falei assim, ainda comentei com a Estrela e falei, nossa, eu me lembro, assim, da história da Ju, né? Desde que ela começou a namorar o Maicon, aí a Rebeca nasceu. Eu acompanhei a Rebeca, acho que até uns 3 aninhos, assim, ó, bem mais próxima. E depois a vida, a gente vai seguindo caminhos diferentes. Mas a gente nunca deixou de ser amiga. Eu nunca deixei de falar assim, ó. A minha amiga Ju, entendeu? Não é a Ju, ó, Juliana Paiva, não, né? É a amiga Ju. E aí, quando você falou com a Natália pra gente fazer a festa da Rebeca, eu fiquei tão feliz que eu falei, nossa, eu participei dos momentos mais felizes da vida da Ju. Eu fiquei sabendo quando ela estava grávida da Rebeca. Eu fui madrinha de casamento e eu... Começou lá, gente, nós vamos decorar a decoração do aniversário da Rebeca, nós vamos fazer. Então, Ju, eu fiquei muito emocionada. Eu fiquei muito, assim, grata. Acho que a palavra certa é essa, gratidão. Ai, obrigada. E você, Natália? A minha foi da Tainara, que foi a minha amiga que confiou, nossa primeira cliente. Porque eu acho assim que Deus usou ela mesmo porque eu já sabia o que é que eu queria, só que às vezes o medo de investir em algo que não vai te dar retorno te trava ali. E aí na hora que ela falou, não, você que vai decorar a minha festa. Eu falei, então eu tenho que comprar as coisas. Aí Agora eu vou ter que fazer. Aí foi onde eu comecei. E através da festa da Tainara, nós já pegamos... a tia dela já virou nossa cliente. Na festa dela já surgiu vários clientes, né? Que até hoje... Então, eu acredito que o melhor... apesar de hoje termos tanta tecnologia e tudo, mas ainda o melhor é o boca a boca, né? É a indicação. Porque comigo também ainda funciona muito a indicação. E assim, Ju, como é gratificante você vai lá e faz o chá revelação. Você decora, aí, nossa, Aí, quando de um aninho, aquela cliente lembra de você. Você vai lá e faz a festa de um aninho. E aí também aconteceu, né, Natália, com uma cliente que ela conquistou a casa própria. Aí nós fizemos o chá de casa nova. Então, assim, é uma sequência de coisas que a gente acompanha e são sempre situações onde as pessoas estão transbordando alegria, felicidade porque ela conquistou algo ou porque é aquela festa de um aninho tão desejada ou aquela de 15 anos que, sabe, que a menina ali ficou sonhando por anos, né? Então, assim, esses momentos eu acho que é o momento, assim, gratificante da decoração. É esse momento. Porque a gente trabalha com alegria, né? Isso. Com um momento feliz. Eu também tenho clientes assim, tipo, teve cliente que eu comecei quando a menina fez 15. Essa foi bem marcante porque o aniversário dela foi no sábado e no domingo fechou tudo. Então foi 15, depois a formatura. Agora, aí depois fui acompanhando. Aí o filho dessa mesma cliente casou, eu arrumei a noiva e a família. E assim, tudo eu tô acompanhando. Aí tem uma vizinha minha também, que a menina dela foi formar no militar. Eu arrumei. Aí a outra vai formar agora, eu arrumei. Só que a que formou no militar já tá formando a faculdade. E eu arrumei ela semana passada. Então, assim, aí vai que eu vou percebendo que eu tô envelhecendo. Porque aí, né, a menina estudou. Aí formou na faculdade. Daqui a pouco vai casar. Aí eu ainda brinquei com ela. Falei, Júlia, você vai casar? Você vai arrumar comigo? É claro, Ju, não tem outra pessoa. Então, a Natália, quando foi tirar as fotos da Sofia, ela arrumou com você. Foi. E a Sofia já tem o quê? 9 anos. E foi mesmo, foi bem no comecinho, porque eu fui lá te arrumar. Acho que eu não tinha nem salão. Casa, foi lá na minha avó. Isso. Então, assim, é bom porque a gente trabalha com momentos felizes. Eu acho assim que é porque eu já tive tanta tristeza, que aí Deus pensou e falou assim, eu vou colocar ela pra trabalhar só com momentos felizes na vida das pessoas. Pra, né, tá sempre ali lembrando que tem felicidade, né? Felicidade verdadeira e a gente pode participar. Isso é muito bom. Vocês atendem só em Anápolis ou na região aqui também?
Hoje o Deus tem sido tão maravilhoso, né, Natália? É. Que nós, assim... Nós temos cliente em Goianápolis, Joanápolis, Campo Limpo. Campo Limpo. Oh, super internacional. Isso. Tá muito internacional. Então, assim, e isso, Ju, é tudo assim, é indicação. Vai na festa, nossa, que lindo! Aí indica, a prima indica, aí, sabe assim? Então tem sido assim. Nossa, E devagarzinho sempre, nós vamos... E aí, com essa, não sei a palavra certa, com a conquista desses clientes, aí vem mais uma superação, que é o medo de dirigir. Ah, é mesmo. Essa história é boa. Somos habilitadas, porém não andamos em BR, não andávamos em BR. Mas agora, com a demanda, às vezes o meu esposo não pode ir dirigindo, então vai eu e minha mãe e Deus e dá tudo certo. Eu passei pela mesma situação, né? Lembra de eu contar. Eu também era sempre o Maico levando ou o marido da outra maquiadora. E aí houve um episódio de ir pra Pirinópolis e eu também nunca tinha dirigido assim. Aliás, só Goiânia, mas é muito mais fácil, né? E aí o Maico falou, você vai ter que ir sozinha. E vai, gente, eu toda firme, né? As outras meninas nem sabiam que era a primeira vez. Não. E a outra dando crise de ansiedade do meu lado, porque ela ficou com medo, tadinha. Mas foi, gente. Chegou lá no lugar, tinha um monte de vaca no meio da estrada. Não, foi muito engraçado. Depois que passa, a gente vai rir, mas na hora. Mas é mais uma superação, né? Mais que a gente vai. Com certeza. Aí vem os aprendizados. Tem alguém assim na área de vocês mesmo, que vocês se inspiram? Assim, de projetos, alguma coisa? Na verdade, eu não tenho uma pessoa assim. Eu acho assim, todo mundo tem um ponto positivo. E todo mundo tem algo também que às vezes não agrada. Então, o que eu faço? Eu tento tirar um pouquinho de cada. Tá certo. E né, aquilo que às vezes tem algo em uma decoradora que é super positivo para ela. No meu caso, já não vai agregar. Então, eu sempre busco aquilo que eu vejo que vai agregar no que a gente tem trilhado, né? Então, eu falo, não, esse aqui... Opa, Natália, esse aqui... Pegar para nós que vai dar certo. É, igual de muitos lugares que eu trabalhei. Até lá no início, a gente falando a respeito dos profissionais na nossa área, né? De compartilhar o que deu certo, o que deu errado. Eu tinha dificuldade até para comprar produto. Porque eu não sabia. E aí as outras pessoas também não me falavam. Parece que tinham medo assim, de contar pra gente. E eu pensava, gente, mas por quê? E eu não sei se é porque nessa questão de ensinar, de dar curso. Gente, eu já falo tudo. Aonde a pessoa vai comprar, aonde é mais barato, o que ela tem que fazer para conquistar o cliente. Porque tem cliente para todo mundo. Né? E às vezes na minha área mesmo tem umas rivalidades, umas coisas assim, e eu sempre tenho indicações de maquiadoras que me conhecem. Eu sempre indico também, graças a Deus, assim, eu tenho portas abertas nesse sentido, sabe? E de todos os lugares também que eu trabalhei, eu saí muito bem. Quando eu via que não estava dando certo, por algum motivo, eu já saía antes de ter problema. Pra deixar a porta aberta, sabe? Então eu vi assim, não, acho que esse lugar não tá me cabendo mais, não. E aí eu já saía. Mas assim, tem essa porta aberta com todo mundo, graças a Deus. De indicar, colegas minhas até que dão cursos também, já me perguntaram, quanto você cobra? Como que você faz? Qual que é o seu cronograma? Tem gente que não fala. Não, tipo assim, eu aprendi sozinha, você tem que aprender sozinho também, né? E eu acho que isso até falta pessoas para dar esse tipo de suporte, de suporte, sabe? De você ter um momento, assim, de dicas, de falar, né? Alguma coisa, onde eu achei isso mais fácil, onde eu comprei isso daqui. Não custa, não, compartilhar, não. Acho que só agrega, né? Isso. A gente não tá perdendo, a gente tá ganhando, né? E Anápolis, assim, a procura, assim, não tem uma pessoa que, se você quiser fazer um curso, algo assim, você tem que ir pra Goiânia. Anápolis é carente nesse, né, Natália? Não tem um lugar, alguém que possa não tem. E tem a questão também, nem todo mundo que é bom pra fazer
é bom pra ensinar. transmitir o que... Porque eu falo por mim. Às vezes eu posso não ser a melhor penteadista de Anápolis, mas eu sou uma das que mais dá curso. E às vezes não por eu ser a melhor, mas às vezes eu transmito melhor de ensinar. E é algo que eu descobri também, assim, não tinha essa... Porque eu nunca tive paciência. Até eu brinco que na igreja, o único departamento que eu nunca participei foi na salinha. Eu falava, gente, acho que eu não tenho paciência pra ensinar, pra cuidar. E não era, porque eu não ia ensinar criança, eu ia ensinar adultos. Né? E descobri essa parte também. E eu gosto. É muito bom, Natália. Quando você começar e conseguir passar para alguém aquilo que você aprendeu, que você sabe, você vai ver o tanto que é gratificante. A gente vê a pessoa conseguindo fazer, sabe? E desenvolvendo. Nossa, eu acho muito bom. E ver que é fruto da gente, né? É muito bom. Então, nós já estamos encerrando, né? Foi muito bom o nosso papo. Eu gostei muito. Que venham outros, né? Com mais novidades, né? E a gente sempre tá inovando, sempre tá renovando. Vocês têm mais alguma coisa a dizer? Eu só quero agradecer, Ju, pela oportunidade, pelo carinho de sempre. E que nós possamos voltar daqui, não sei, 1 ano, 2. Ou daqui meses, né? Assim, com maior bagagem, né? Com mais experiências de vida, para a gente poder transmitir o que a gente tem aprendido nessas andanças aí. E você, Natália? Não, só agradecer mesmo pela oportunidade. Tô meio tímida, tô meio com vergonha, mas assina embaixo o que minha mãe fala. Mas é assim mesmo, né? E é isso, muito obrigada. É assim mesmo, a gente no começo é tímido, tem vergonha. Mas aí, pessoal, vocês seguem aí a Milanês Decorações. E aí, quem falar que seguiu aqui, ó, pelo podcast, né? Vai ter um desconto especial. Com certeza, né? E é isso, gente. Obrigada a vocês também. Foi um prazer. E rever vocês, né? Mais uma vez. Foi muito bom. Obrigada. Obrigada. Boa noite.